da importância desse momento aqui de estar junto com os vereadores, discutindo e apresentando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a Secretaria de Planejamento, então, coordena o processo de planejamento de toda a administração, desde o plano plurianual, a LBO e a LUA. Nós estamos aqui hoje, então, para fazer essa apresentação, e eu convido o secretário das Finanças, Fábio, para fazer a apresentação. E, na medida que algumas dúvidas tiverem, fiquem à vontade para que a gente possa, então, contribuir. Está aqui também o nosso secretário Colombo para contribuir. Fábio. Dando continuidade, então, como é de praxe, todos os anos, até o mês de julho, final de julho, o município, então, traz até essa casa a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Dizer que ela já passou pelos conselhos, né? Saúde, Educação e Assistência Social, do qual também a gente fez audiência pública com as mesmas, já passou todas as informações e discutiu também a questão do orçamento. Não é preciso dizer da importância da lei da LDO, até porque é uma das ferramentas, entre muitas, de planejamento que o gestor tem para poder aplicar os recursos de forma orçamentária, e convidamos ele, principalmente, ele vai nos dar uma leve ideia de como o faz, principalmente porque tem tido uma assertividade muito significativa na questão dos parâmetros que são usados aqui ali da nossa colega fazer um trabalho de conclusão de curso sobre isso, e ela fez um comparativo entre Três Passos e Frederico Westphalen, onde que Frederico pega lá de um ano para o outro, bota mais 5%, e então esse é o orçamento daquele município para o ano seguinte, e conseguiram errar em 18 milhões de um ano para o outro. Então, caso exista alguma frustração de receitas para um gestor público, isso é uma catástrofe. Então, você chega muitas vezes na metade do ano, tem que frear tudo e rezar que você consiga recursos para poder cumprir com as obrigações mínimas, que é, como está aqui, folha de pagamento. Então, está aqui o Rubens, não porque está aqui, que nós estamos elogiando, mas os critérios que ele usa têm tido uma assertividade muito significativa para os nossos orçamentos. Eu gostaria que ele nos passasse uma leve ideia de como que faz também, como que programa o orçamento sempre. Então, boa tarde a todos os presentes, os vereadores, colegas da Prefeitura. Os números que estão aí no slide são os índices que a gente usa para fazer a previsão da receita para os exercícios seguintes. Esses valores são todos calculados com formas estatísticas. Por exemplo, a inflação média anual IPCA na primeira linha, ela é fornecida pelo Banco Central do Brasil. São índices que a gente não inventa, a gente pega dos órgãos públicos, a avaliação do PIB também, e assim como os demais índices. As nossas receitas, elas são calculadas de formas distintas. Por exemplo, a receita tributária própria do município, IPTU, ISS, TBI, nós fizemos uma média nos últimos 3 anos e aplicamos PIB, inflação e mais um cálculo que é chamado de esforço da arrecadação tributária, que é a diferença que o município arrecada, a diferença do valor arrecadado, como eu vou explicar, é descontado a inflação e o PIB, e essa diferença maior a gente chama de esforço, é a força que o município fez para arrecadar mais. As outras receitas, por exemplo, como é nossa maior receita hoje é FPM e ICMS,
Nós nos baseamos nos cálculos da União e do Estado, então o nosso índice de assertividade nessas duas principalmente é bem grande, porque eles também têm equipe muito qualificada para fazer os cálculos, então a gente nos baseamos nos cálculos deles para fazer os nossos, né, nos valores que eles apresentam no orçamento da União e do Estado. E assim com outras receitas. Aqui, pode passar. Essa tabela mostra os índices que a gente usa com cada receita. Vamos pegar um exemplo das transferências correntes no meio da tabela. Nós aplicamos a inflação, o PIB e mais o crescimento das receitas transferidas, que é o valor calculado com formas estatísticas, que é o aumento das receitas que a gente recebe do Estado e da União, expurgando o valor de inflação e PIB dela. São fórmulas bem complexas e difíceis de entender para quem não é muito da área, mas são cálculos estatísticos que a gente vem aprimorando cada ano e cada ano nós estamos acertando mais na previsão da receita. Então, eu acho que isso é um trabalho que a gente vai adquirindo com o tempo, experiência, vai fazendo cada vez melhor. E eu acredito que estamos conseguindo fazer um bom trabalho na previsão da receita. Desde 2015, 2016 eu comecei a fazer isso aí. Posso ir? Sim. Quando se fala de receita, mais ou menos as principais. FPM e ICMS. São as duas principais. As Maiores, maiores. na verdade. O FPM que vai oscilar. Não é o que vai oscilar. Eu estava explicando como eu calculo essas receitas. O FPM, por exemplo, a gente pega o orçamento da União e lá ele destina um determinado valor para o FPM. E esse valor, cada município, de acordo com a sua população e alguns outros índices, eles calculam um índice. Hoje o nosso índice de FPM é 1,4. Aí tem vários institutos que fazem cálculos, inclusive a FAMURS também dispõe disso, e eles dizem lá que municípios com índice de 1,4 vão receber aproximadamente tantos milhões de FPM. Entendeu? Isso pela população. Pela população também. A população é um dos itens que compõem o cálculo da FPM. São vários itens. Tem faixas, né? O menor índice é 0,8, né? Os municípios menores. Eu acho que é 0,6. Eu não tenho Depois certeza a cada quanto é o nosso. faixa De acordo com população. o tamanho do município, muda o índice, daí recebe mais Há valor. quanto tempo nós estamos nesse 1,4? Sempre. Sim. Desde que eu estou na prefeitura, sempre. Acho que é 28 mil pessoas que mudaria para 1,6, né? Então nós teríamos que atingir 28 mil pessoas. No ICMS, por exemplo, a gente pega o valor do ICMS do Estado e aplica o índice de participação do município. Sabe quanto é hoje o nosso IB? 0,20 mais ou menos. A gente pega o valor do ICMS e faz esse Vai cálculo. ser distribuído, né? E aí dá o valor do O ICMS. ICMS, sim, ele tem vários, são 7 ou 8 fatores que influenciam a população, área, arrecadação do valor VAF, que a gente chama valor adicionado fiscal das empresas. Aí entra a produtividade primária, o PIT, então são 7 itens que compõem o cálculo do ICM. Nós, de repente eu continuo ou tem mais? Perguntar, independe do retorno do fundo de participação à economia nacional. Se a economia vai bem, há uma arrecadação total, global, e aí o ponto é 1,4. Esse é o índice. Tá. Mesmo que o município esteja em ascensão ou não, aquele valor é referente ao global. Esse é FPM, né? Sim. O nosso índice não muda, ele é 1,4 referente ao valor total. Então, se a União entrar numa crise e arrecadar menos, nós vamos receber menos valor, mas o nosso índice vai ser o mesmo. É que a base de cálculo muda. Então, se tu tem em teus passos várias indústrias que propiciam uma arrecadação a nível federal, não quer dizer que ela vai ter também uma devolução. De FPM não, é de ICMS. Aumenta bastante o retorno de ICMS. Felizmente o município tem conseguido manter e crescer um pouco, pelo menos no ICMS.
acima até do que o Estado vem crescendo na questão da arrecadação. Então tudo isso impacta, tanto que a nossa previsão, é uma previsão, volto a dizer, a LDO, ela é, como é que o Rubens usa o termo? Valores indicativos. Indicativos, que possivelmente vão mudar na questão da LOA, que vai ser em outubro. Então ali sim nós vamos ter valores mais precisos, até porque vamos ter uma precisão maior, já o ano já está quase concluído, então para você ter uma assertividade maior na questão dos números. Então a nossa previsão de orçamento para o ano que vem tem receitas 93.496, quase 93,5 milhões. Vocês podem ver que do ano passado para cá cresceu quase 10 milhões aí na questão. E nesse crescimento, vocês já estão analisando aquele 1% a mais no ICMS, que provavelmente o governo próximo vai tirar. Ainda não. Isso cairia quanto mais ou menos, tirando esse 1%? Tem que Quanto o espaço recebeu a fazer mais? o cálculo. Mais ou menos hoje. ICMS Esse ano o espaço recebeu a mais por causa daquele 1%. a mais, uns 2 milhões, eu acho. Não, qual o porcento que você fala? Aumentou 18%. Não, esse cálculo eu não fiz, eu não tenho que responder aqui, eu teria que pegar os números e calcular. Até dá para ver, mais ou menos, para não errar, mas eu acho que chega nisso aí, próximo do valor. O aumento maior teve por causa da ação da Também. do livro, né? Então, pode que outro fator que vai influenciar na LOA depois, a gente acha que não, mas o cenário político, por exemplo, é um cenário que vai influenciar. Nós temos até final de outubro para concluir a LOA, né? Então, inclusive, muitas vezes as previsões da União e do Estado, eles também podem ser que fulano de tal vai ser vencedor nas eleições, pode que quem faça a previsão lá, ele vai ser pessimista. Então, ele pode que a gente tenha que repensar. E é o objetivo nosso sempre não ser muito otimista, mas também não ser pessimista, porque caso você tenha um superávit muito significativo, também é um problema de resolver. Agora, o déficit, claro, é muito pior, mas tenta-se, por isso que essas questões orçamentárias, a gente tem, o Rubens tem se pautado em inúmeros indicadores e tem tido, como nós falamos, uma dificuldade bem significativa. Mas, passando a parte do texto da LO, o que também é bem importante é o anexo 3, lá no capítulo 3, que fala das metas e prioridades. Ali nós estimamos o que cada secretaria mais ou menos estima de gastos para o ano, e a gente leva em consideração também os anos anteriores. Muitas vezes podem perceber uma outra secretaria até, a maioria teve um crescimento na questão do valor orçado, mas poucas diminuíram, mas a gente levou em consideração anos anteriores também, que às vezes teve superávit, enfim. Às vezes o gestor tem um objetivo, às vezes de um projeto, algo desse tipo, então naquela secretaria também se tem destinado mais recursos. De um modo geral, os encargos especiais têm sempre valores significativos, e aí, se não me falha a memória, eles têm aquela precatória também, nós temos que, em princípio, ela está no orçamento já para pagamento. Encargos especiais, os maiores valores é a amortização passiva atuarial, nós temos precatórios, tem a parte patronal do Unimed dos aposentados, que o município também paga. Assim, de valores maiores é isso aí. Seguindo o orçamento da Câmara de Vereadores, aqui é um orçamento que me parece que todo ano o pessoal repassa mais ou menos uma estimativa de gastos que a Câmara tem em cima disso, então o município também se programa na LOA depois para disponibilizar os recursos. O gabinete, basicamente, os valores aí. Eu vou passar rápido, se alguém tiver, vamos perguntando, senão são muitos slides, senão nós vamos até 7 horas.
A administração, vou pontuar alguns focos que os secretários e a gestão têm. Uma reforma na questão administrativa ali do pátio. Esse ano vocês já vão presenciar que vai ter reforma de todos os passeios, enfim, ao redor da prefeitura, mas não está nesse orçamento. O Qualifica continua, Qualifica 3 passos. O planejamento é mais restrito, né, Carlos? Está aí então tem poucos projetos, né? É uma secretaria. Finanças, quero destacar um ponto aqui, ó, que nós pensamos no recadastramento imobiliário, devido à questão gerada desse transtorno do IPTU, que vocês são sabedores. Então, o município, até para ser mais justo com a população, fazer uma justiça, a gente vai fazer um recadastramento. A gente provavelmente encaminha isso para esse ano e no ano que vem. Então, é um valor que se dispõe para isso. Obras, aqui nós damos um bom incremento no orçamento da Secretaria de Obras, em especial pelo que vem se fazendo de obras, mas também porque para a Secretaria de Obras cabe, por exemplo, as redes de água, o Citegem, e aí o Citegem, faço um parênteses, que agora eles vão construir uma célula nova, que também vai dispor de um recurso, e toda a parte da coleta de lixo, que também desprende um recurso significativo, sem contar o Funrebom, que é um convênio ali com os bombeiros. Então, na Secretaria de Obras, a gente deu um bom incremento na questão do orçamento. Só na lâmina anterior, ali, 2 perguntas. Voltando ali na lâmina anterior, na coleta do lixo, isso é cobrado junto com o IPTU, né? Mas tem um déficit. A gente acredita. Não cobra o custo? Não, eu acredito que não chega a 40% hoje. Mas, nessa nova atualização do código, a gente vai tentando progressivamente, e até por uma orientação de órgãos como o Ministério Público, por exemplo, que a coleta de lixo ela teria que se pagar. Eu pago R$68 por ano para recolher todo o meu lixo por 365 da minha casa, ainda levar e ainda dar uma destinação. Então, nesse sentido que o Ministério Público tem entendimento que não, aos poucos, claro, gradativamente, mas é um serviço que teria que se pagar. Não pode ter déficit em cima disso. Então, essa é a ideia. Tá. E na questão de asfalto, pavimentação com asfalto, a frio e aqui, 2.800.000, essa é a parte fora a contrapartida dos moradores, ou tem algum asfalto que a prefeitura vai fazer por sozinha? Se não me falha a memória, eu não recordo de cabeça. Carlos Pérez pode me ajudar, mas tem uma projeção, sim. Esse ano fizemos aqui a Adalto Filho, o final dela. A Adalto Filho, vocês fizeram um remanejamento mês passado, acho, semana passada. O final dela vai ter custos, uma parcela para os moradores. Já foi feito um remanejamento de crédito, feito crédito. Eu vi na página, eu acho. Um valor Está saindo a publicação amanhã, sexta, né? Do edital da conclusão da obra. E caso algum dos moradores interessados queira impugnar, então tem lá o prazo de 30 dias. É um processo bem extenso, já vem correndo quase um ano, desde as primeiras reuniões. Não, é que eu me interessa saber se esses 2.800.000... Não, está a parte do... Porque a prefeitura entra com 30%, 40%, 50% no máximo. Esses valores aí é o que vai custar as obras. Mas a prefeitura não paga sozinha. Aí depende da rua. Se for uma rua que tem calçamento e vai ser asfaltada, daí pode ter contribuição de melhoria. Mas não entra aqui. Aí é uma receita, essa é só a previsão da receita. É só orçamento de despesa da Aí para saber quais são as ruas, se eu não me engano tem um anexo, né? Da LDO, é o último anexo lá no final, que tem rua por rua o nome das ruas que vão ser asfaltadas. Não, tá legal.
Secretaria de Transportes, que a parte principalmente a parte do interior, né? Tem um PRO interior que envolve todas as atividades. Basicamente ali é material de consumo e prestação de serviço. Quando tem um conserto de uma máquina, de um caminhão, enfim, ou material de consumo que é combustível. Basicamente a parte do PRO interior se resume isso. A folha e as demais despesas de custeio estão aqui na parte da secretaria. Então tem também um valor bem expressivo, se for pensar, o programa PRO interior para tocar ele. A educação e saúde são duas secretarias à parte que o município tem a obrigação de investir pelo menos o mínimo, né? Então, conforme as receitas, a gente já destina 25% no mínimo para a educação e no mínimo 15% para a saúde. Depois, no final, vai ter uma lâmina que ele dá bem certinho quantos por cento dá e também faz um comparativo do ano passado com o deste ano. Aí fica um pouco mais fácil de entender. Se nós entrarmos em cada programa aqui da saúde e também da educação, que são bem extensos, a gente vai se estender um pouquinho. Mas basicamente o que se projeta. E vou pulando aqui. Saúde, como eu falei também, são as duas secretarias que têm como consequência, então, os maiores recursos do nosso orçamento. Muito recurso vinculado também. E uma preocupação na parte da educação um pouquinho, porque é sempre uma incógnita a questão do Fundeb, né? Então, não só o Fundeb como a MDE também, eles são repasses, então ali a gente tem que ter um cuidado bem significativo que as despesas não podem ultrapassar as receitas, não dá para cortar do livre, é uma situação bem mais delicada. Deixa eu pular aqui. Agricultura, aqui o secretário, inclusive, está já destinado aqui o subsídio para os produtores, que é o bônus leite, é isso, né, secretário? E a suinocultura e a avicultura. Depois tem mais um item lá, se não me engano, que também, eu vou voltar, só quero botar aqui o subsídio aos produtores, mais 100 mil, que envolve, se não me falha, questões de quem constrói os chiqueirões aviários, né? Então, Alô, vai ser depois, né? bem mais. A gente não concorda, não tem como concordar, e a gente acha pouco. Se tu pegar 100 mil de subsídio aos produtores, ali 500 mil. E outros botou uma outra. No final, 100 mil é pago para arbitragem de futebol do amador. 90 mil. A gente de novo vai bater em cima disso. Eu acho que é pouco o que se coloca. Se tu vai ver lá na agricultura, se voltar para a agricultura, tem de funcionalismo. Eu sei que não depende só de ti, né? Mas é uma. Porque nós vimos da agroindústria, por exemplo, do ano passado era 45 mil e esse ano baixou para 42. Teve superávit. Não, era 45, baixou para 30 e poucos. Sim. Só de treinamento de professores numa palestra, eles vão gastar 43 mil. Só para contribuir com o debate, nós também temos esse entendimento de que, na medida do possível, o orçamento tem que ser maior. Mas o orçamento ele não pode ser visto como uma peça unicamente numérica. Então, por exemplo, em 2017 nós tivemos um superávit de 8,45%, sobrou dinheiro na agricultura, sobrou 179 mil reais. Então, o que eu quero colocar com isso? Nós temos lá na Secretaria da Agricultura cada programa com a sua respectiva equipe. E essa equipe ela tem a missão de levantar as demandas e trazer essas demandas e tocar os programas, dar vida aos programas,
para que esses programas se movimentem e gastem esse orçamento. Então nós temos lá dentro situações e situações. Infelizmente tem programas que não estão andando por diversos motivos, né, que até a gente pode em algum momento até debater, e em função desses programas que a equipe, até foi o pessoal do Senar que comentou, que é só o município de Flores da Cunha que eles conhecem que tem uma equipe e uma estrutura para a agricultura como a nossa. Só que essa equipe e essa estrutura ela precisa estar a serviço da agricultura e fazer a engrenagem rodar. Então o recurso está disponível e, infelizmente, para alguns programas nem o que está ali foi gasto. Né? Então, assim, o secretário, por exemplo, não consegue, sozinho, sem o apoio da que funcione e ande de forma adequada. Eu concordo com a tua colocação, mas eu gostaria de nós nos reunir uma hora. Eu gostaria de saber qual é a opinião do senhor prefeito com relação a essa parte da secretaria que não está andando. Que nós não vamos poder, nós como vereadores, assistir isso aí calado, assistir quieto. Esse desmonte da agricultura, porque tem alguns técnicos que talvez não queiram trabalhar. Mas aí eu até aproveito e peço para esta casa aqui, que tem a missão de fiscalizar, que ajude nesse sentido e ajude a fiscalizar também. Né? Que a gente também tem essa preocupação e pede esse apoio. Né? Então, quer dizer, até que ponto que só o executivo é responsável por isso. Né? Então, a gente também tem essa preocupação. Né? E o que acontece assim? Bom, vai chegar um momento que, se não se levantar essas demandas, a tendência é que, no meu entendimento como secretário e como técnico também efetivo, é que a Secretaria da Agricultura vai perder visibilidade e o orçamento vai diminuir. Né? Então, quer dizer, se o próprio marujo, o próprio marinheiro que está dentro do barco não pega o remo e ajuda o barco a andar, e em vez de tirar água de dentro do barco, ajuda a botar água dentro do barco, o barco vai afundar. Né? Então essa é a grande realidade de algumas situações. Eu acho que é bem perigoso o que nos coloca. Eu acho que até aqui o presidente da casa, eu acho que a Câmara tem que fazer alguma coisa e promover o encontro com isso e ver uma solução. Antes de repente, só finalizar o que o Colombo disse, veja só, eu peguei os dados desse ano na agricultura. Nós tínhamos um orçamento para esse 2018 de 2.584. Até agora, nós já estamos no mês de agosto, foi gasto 48%, isso que já está empenhado: telefone, combustível, água, luz para o ano todo. Então, nós já estamos terminando o mês 8, tem empenhado já, vamos dizer, mais X do orçamento, que é gasto mensal, e só foi gasto 48%. Então, nesse sentido que eu acho que o Colombo coloca da agricultura. Eu queria contribuir com a fala do Evandro numa outra visão, que a gente precisa fazer uma reflexão de como a Secretaria da Agricultura estava conduzindo até o ano passado, quando a gente tinha as associações distritais. Cada associação tinha um técnico destinado. Isso, por várias oportunidades, nós tivemos a contribuição de quem era usuário, agricultores, colocando que esse formato de assistência técnica, de organização do setor primário, ele tinha limites. E esses limites acabavam não contemplando uma ação mais efetiva do poder público. E o que a gente fez ano passado? Até em função da mudança da lei de convênios, né? Havia um repasse para essas associações adquirir combustível, enfim, prestar o serviço lá para o agricultor. Essa mudança de nós não poder mais fazer esse repasse, de nós manter, sim, o trabalho de associativismo, mas o técnico vir para a secretaria e nós reestruturamos programas, esse processo que vinha, não lembro assim agora, se foi de uma gestão, 4, 5 anos, até o agricultor perceber que houve uma reestruturação dos programas, da forma de assistência técnica,
de certa forma, os técnicos estavam acostumados com um formato lá no seu distrito e agora não mais no seu distrito, mas para ele atender dentro dos programas todos os distritos, nem todos assimilaram essa proposta. Então, nós estamos num processo de transição, né, Evandro, que não é só responsabilidade do secretário ou da administração. Nós precisamos fazer com que o produtor rural perceba isso e venha até a secretaria, porque isso é um relato até do próprio Colombo. A Secretaria da Agricultura não tinha mais a visita do agricultor. Né? Se ele tinha a estrutura lá no seu distrito, ele tinha um técnico disponível. Agora ele tem que vir para a secretaria, continuar na sua associação, mas o técnico tem que ser buscado, tem que ser provocado para que ele vá lá nos demais distritos, até porque ele já desconhece o todo do interior. E esse processo, né, Nader, eu acho que precisa ser provocado, né, por parte do agricultor, por parte de quem acha que tem competência de fazer isso. Nós temos que repensar, refazer e retrabalhar desde o agricultor, desde o técnico, desde a estrutura de como fazer esse trabalho a campo. Isso é um ponto. O outro que eu acredito que também faz parte é nós ter esses programas ao alcance daquele produtor que ainda não foi beneficiado. Se a gente olhar dentro do mapa do município, nós temos em torno de 130, 140 produtores de suíno, nós temos em torno de 30 produtores de aviário, nós temos 530, estou chutando os valores, mas não são exatos, próximos, produtores de leite. De agroindústria nós temos muito pouco. Né? Esse pessoal que está fora, até que ponto nós temos um potencial para ingressar nesses programas? Então, por isso o programa Diversificação Produtiva, nós queremos atender esse universo de produtores que fica fora das cadeias hoje organizadas. Então, é um trabalho que precisa, sim, o técnico estar a campo, precisa estar acionando, né, recursos, estimulando, fazendo projetos, e eu acho que nós estamos num processo aqui de transição que precisamos oxigenar, né, o trabalho da assistência técnica. E esse trabalho não está sendo tão fácil assim. Eu sei que vocês estão trocando o pneu com o carro andando, né? Tem que trocar o pneu com o carro andando, não dá para parar. Mas a minha preocupação realmente é que, assim, eu vi ali o orçamento dos agentes da Secretaria de Saúde, para treinamento 12 mil, eu vi esses dias ali uma capacitação para os professores, 43 mil reais, eu não vi nenhuma capacitação para os técnicos agrícolas. Entende? Assim, se tu vai querer treinar eles e tu não bota no orçamento, eu não vejo como tu vai capacitar, entende? É uma coisa que... E hoje, o que tu me diria? Funcionava melhor com o modelo anterior, ou tu acha que com esse modelo está funcionando? Ou pode, lá na frente vai ser melhor, mas por enquanto não está sendo? A Secretaria do Planejamento, em função disso, né, de acompanhar todos os programas, nós temos hoje 30 programas, né, as secretarias que têm programas. Nós temos 135 metas, né, em cada programa, tem uns que tem mais metas, outros menos. Nós temos 485 iniciativas que vão proporcionar, executando elas, atingir as metas, né, mas isso é muito relativo. A Secretaria de Planejamento criou um sistema para acompanhar e motivar também para que cada secretaria possa perceber o seu desempenho. Nós criamos o gestômetro. É um processo inicial, nós temos 3 avaliações, a gente chama de ciclo de avaliações durante o ano, e a gente vai perceber, estamos concluindo o segundo ciclo agora, a gente vai poder visualizar as iniciativas que estão em andamento, a possibilidade dos indicadores ser medido até pelo menos uma vez durante o ano, né, que vai ser o indicador que vai dizer se a meta vai ser atingida ou não. Então, esse processo, esse sistema vai
vai dar condições para os gestores repensar, reestruturar os seus programas. Então, dizer assim, se esse formato de assistência técnica é melhor ou não, ele ainda é cedo, mas nós estamos apostando sim que seja melhor. Até porque a avaliação que foi feita no formato de associativismo lá no seu distrito com técnico, a gente percebeu muitas limitações por parte do usuário, né, que questionava que não era atendido, e acreditamos que se o técnico tem estrutura, tem carro disponível, tem um recurso para atender, ele propôs, ele participou da elaboração do programa e tem sim iniciativas com capacitação. Se vocês olharem o PPA, vocês vão ver que tem várias capacitações propostas pelos técnicos agrícolas dentro dos seus programas. Se isso vai acontecer, a gente precisa medir ainda, precisa acompanhar melhor. Mas a gente está apostando, né, nesse formato que todos os programas possam, todos os agricultores, acessar eles. Mas, e só para complementar, eu acho que da questão da formação, que o vereador também comentou, o Evandro só deu um tópico, que tem um programa que começou a funcionar. Se não me falha, estiveram num treinamento buscando outras experiências, cases já que estão andando, e deu certo? Certo. Aquilo que eu tinha colocado, a demanda ela também precisa vir da equipe, né? Agora que nós estamos visualizando ali o programa de florestamento, o pessoal responsável pelo programa conseguiu dobrar o número de mudas fornecidas aos agricultores do ano passado para esse ano. No ano passado, quando nós lançamos o programa, e isso que a muda é subsidiada, 50% a Secretaria da Agricultura paga de despesa, né? Então, se esse ano nós conseguimos colocar o dobro de mudas, obviamente nós vamos ter um investimento dobrado na questão de florestamento. Mas o que aconteceu para essa quantidade de mudas ser aumentada pelo dobro? A equipe técnica se colocou à disposição, foi a campo, estimulou o produtor a plantar o eucalipto, e por isso que nós aumentamos em 100% a demanda das mudas. Então, o que acontece? O orçamento está ali, como o José Carlos colocou, o planejamento dentro dos programas está ali, os veículos estão disponíveis para os técnicos, a porta da sala do secretário está aberta para os técnicos também solicitar capacitação na medida do possível. O programa de diversificação da agricultura familiar foi comprado 2 equipamentos novos para que os técnicos utilizarem, que são equipamentos de última geração, em função da especificidade do trabalho que eles estão fazendo, e esses equipamentos eles foram adquiridos a pedido dos técnicos. Então, aquilo que eu tinha colocado, no momento que a equipe vem e coloca e levanta essa demanda para qualificar o trabalho, logicamente que esse recurso vai ser investido. E eu queria colocar que, por exemplo, eu tenho o levantamento junto com as frotas da quantidade de tempo que os carros da Secretaria da Agricultura ficaram ociosos sem ir a campo, é assustador. Mais de 50% do tempo do horário de serviço, esses carros ficaram parados sem uso. O que significa o quê? Que a equipe não está indo a campo e não está abraçando os programas. Logicamente, nós não vamos nem combustível. Nós poderíamos estar gastando o dobro de combustível nos carros para assistência técnica se efetivamente esses carros estivessem rodando no interior através das visitas técnicas. Então, se mais de 50% do tempo os carros estão parados, é só olhar nas cadernetas, né? Cada técnico, no momento que sai, preenche o diário de bordo e fica registrado o tempo que ele está fora. E isso é levantado pelo setor de frotas. Então, mais de 50% do tempo, dentro das 8 horas de trabalho, os carros não são movimentados. Então, é lógico, né, que se não existe esse interesse, não existe essa propulsão, essa motivação, né, e não é por falta de condições, né? Como eu disse, existe uma estrutura de trabalho. Então, é logicamente que essa chama, esse vigor da Secretaria da Agricultura vai diminuindo, né? Então a gente busca estimular, busca motivar,
como o José Carlos colocou, existe o gestômetro, existem metas bem definidas, né? E a gente sempre espera que a equipe abrace, né? Que na verdade é o grupo, é a equipe toda que tem que fazer os programas andar e dar vida, né? Para esse orçamento e para essa estrutura toda, né? Então a gente também tem esse desejo de que o orçamento da agricultura cresça, que a nossa agricultura se diversifique, que as coisas evoluam, né? Mas como até surpreendentemente aqui teve um ano que sobrou quase 10% do orçamento da agricultura, né? Então a gente não quer que isso aconteça mais. E esse ano vai sobrar. Eu não vou, até nós não nos prolongarmos mais, mas o que tu nos traz, colocando uma gravidade que é impressionante, assim, é uma coisa que a gente vai aprofundar, somos obrigados a aprofundar isso num outro momento, mas assim, 110 mil em muda de eucalipto e 30 mil para a agroindústria, para mim está totalmente disparelho, mas eu acho que depois a gente volta com conversar. Não, secretário, eu queria fazer uma pergunta, pegar esse assunto interessante em relação a técnicos. Eu queria saber quantos técnicos tem e quantos carros tem à disposição. Porque eu faço essa pergunta porque teve um tempo que o técnico não tinha carro nenhum. Ele tinha que ter o seu carro à disposição ou sua moto, e do município ganhava só gasolina, né? Então, quem sabe, se recolher esses carros e voltar para o antigo, então cada um ganha sua gasolina e cada um vai fazer sua produção. Assim, foi montada uma estrutura bem considerável, né, de 5 veículos, né? Atualmente, em função de um problema mecânico, existe um carro que está emprestado para a Secretaria de Transportes, mas também está a serviço da agricultura, né? Então, existem veículos à disposição, e eu queria colocar aqui para vocês da qualificação. Se fala muito de técnico agrícola, mas o fato desse orçamento da agricultura no setor de pessoal ser alto, e nós temos ali praticamente 1 ou 2 colegas só que ainda são só técnicos em agropecuária. Nós temos técnicos em agropecuárias concursados como tal, que são engenheiros agrônomos com pós-graduação, sabe? Então, técnico agrícola, vamos dar um exemplo, nós temos um técnico agrícola que recebe um adicional por ser engenheiro agrônomo e mais um adicional por ter uma pós-graduação na área leiteira. Então, a nossa equipe é extremamente qualificada. E esses técnicos que ainda são apenas técnicos estão se graduando e logo ali na frente também vão ganhar um adicional por ter um curso superior. Então, essa equipe ela é extremamente qualificada, né? Beleza. Seguindo, do Indústria e Comércio, quero só fazer um parênteses aqui que ano que vem vai ter a feira, então a gente dispôs de um recurso, caso precise algum investimento ou alguma manutenção ali nas áreas da FEICAP. Se é pouco ou bastante, não podemos medir ainda, mas na LOA provavelmente vai estar mais assertivo. Procuradoria do município, assistência social, vou fazer um parênteses na assistência na questão dos acolhimentos aqui, que no ano passado nós tínhamos a metade desse recurso, só que até agora nós já temos quase 200 mil, ou seja, em demanda judicial, ou seja, nessas questões do acolhimento de idosos e de crianças nas entidades convenadas. Então, desprende de um recurso bem significativo esse programa. E também um parênteses na parte da habitação, que nós deixamos um recurso disponível, caso vamos criar hipótese que uma nova gestão a nível federal venha lançar um PAC 3 ou um programa de habitação, a gente tem já o recurso, ou pelo menos o inventário criado. Na parte do meio ambiente, também não tem muitas considerações. Deixa eu pular aqui. A reserva de contingência é condicional, já é conforme prevê.
E a questão do Instituto, que também, querendo ou não, ele é um bom valor do orçamento. Esse é junto com o passivo? Aqui algumas situações, mas eu quero chamar a atenção a esse caso aqui que eu comentei antes. O que nós tínhamos, então, do ano passado, com relação do que se projeta, preciso lembrar que muito disso vai mudar na Lua. Que aqui é só uma ideia, como o Rubens mesmo comentou, é uma estimativa. Exemplos disso, eu vou citar, por exemplo, no ano passado tinha 3 milhões e 100 para a agricultura, que é o foco que nós estamos comentando, né? E aí passou na Lua para 2 milhões e 500, e eu me arrisco a dizer que vai sobrar mais, vai ter um superávit de 9, 10%. E questão da agricultura, a gente sabe que não é só a Secretaria da Agricultura que trabalha na questão da questão rural, a própria Secretaria dos Transportes, todo o recurso da Secretaria de Transportes ele é para agricultores, e também parte da Secretaria de Obras, onde toda a parte de rede de água também está vinculada lá. Então, hoje a gente acredita que alguns vereadores são testemunhas que nossa agricultura ela representa um percentual muito significativo na nossa arrecadação, principalmente no valor adicionado, mas tem que se somar essas atividades, a gente acredita que chega em torno de 10% do orçamento disponível para a área rural, para a agricultura. Então, somado com 25% da educação, 15% da saúde, a gente tem aí quase 50% do orçamento nessas secretarias para utilizar. Eu acho que esse comparativo, não sei se ele está disponível aqui também, se não disponibilizo para casa, para fazer depois, e como o vereador falou, depois para a LOA, principalmente, para a gente ter uma ideia melhor. E dizer que realmente é só uma previsão, pode ser que os números mudem, e caso também, por sugestão ou por interesse da administração, muitas vezes a gente pode fazer esse realocamento dos recursos do orçamento, e mesmo que na LOA a gente tenha depois numa secretaria sobrando recursos, na outra faltando, pode fazer essa suplementação de uma secretaria para outra. Basicamente, essa ideia da LDO, a gente quer dizer só para casa que, diferente de muitos outros municípios, a gente está com superávit, diferente de outros que estão projetando uma lei de orçamento com déficit. Tem muitos municípios que nós tivemos uma situação que os contadores tiveram em curso. Muitos municípios já estão recorrendo a crédito de antecipação para, por exemplo, para poder pagar folha de pagamento. E graças a Deus a gente está numa situação que a gente consegue pagar todo mundo em dia, fornecedores em dia. Claro, a questão depois de aonde serão aplicados os cursos, e os senhores também podem nos ajudar. Alguém mais para fazer uso da palavra? Sendo assim, agradeço a presença dos secretários municipais, colegas vereadores, demais colaboradores dessa casa. Declaro encerrada essa audiência pública. Vai ter mais outra vez? Hoje? Não. Só